para você, Deus existe? Olha o tamanho desta pergunta que a ciência vai tentar responder. Eu vou dizer para vocês que eu acredito, claro, mas eu quero ler aqui um artigo científico da sim, a ciência e religião. Elas conseguem sim se entender em alguns momentos. Eu quero mostrar a vocês que não só o grande livro, a Bíblia, que eu gosto, acredito, leio e me identifico muito em algumas partes ali, é muito interessante, mas também a ciência. Muitos cientistas se dizem que é necessário não acreditar em Deus e na ciência ao mesmo tempo, mas nós vamos mostrar aqui Monica Grandi, do Open University, do The Conversation, um artigo de 3 de abril de 2021, um artigo bem velhinho para os artigos novos que eu tenho lido, mas é um artigo sensacional, excelente para quem quer entender um pouquinho dessa correlação. Vamos lá. Eu ainda acreditava em Deus, agora sou ateu, quando ouvi a seguinte pergunta em um seminário, feita pela primeira vez por Einstein, e fiquei impressionado com sua elegância e profundidade. Abre aspas. Lembrando que Einstein era 100% religioso. Se existe um Deus que criou todo o universo e todas as leis da física, Deus segue as próprias leis de Deus? Ou Deus pode suplantar suas próprias leis, como, por exemplo, viajar mais rápido do que a velocidade da luz e assim ser capaz de estar em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo? Aqui a resposta poderia nos ajudar a provar a existência ou não de Deus, ou é aqui que o empirismo científico e a fé religiosa se cruzam sem nenhuma resposta verdadeira. David Frost, 67 anos, em Los Angeles. Lembrando que nada, segundo Einstein, e hoje ainda é assim, nada é mais rápido que a velocidade da luz, porque é exatamente isso que diz a teoria da relatividade. Se alguma coisa, é lógico, vou falar para vocês aqui em termos muito rápidos, claro, muito simples também. Se algo for mais rápido que a velocidade da luz, ela está acima do tempo, e se está acima do tempo, ela é capaz de fazer o regresso, é capaz de viajar no tempo, ou seja, ela vai mais rápido que o tempo, e se for mais rápido que o tempo, quando ela desacelera, ela está um tempo na frente do que quem está atrás. É mais ou menos assim a situação, dentro de uma explicação bem rápida, bem simplória mesmo, que eu faço aqui para vocês. Mas é assim, vamos continuar a leitura, porque é muito interessante, para você que gosta de religião, de ciência, para você que tem as duas coisas como eu. Então é muito importante a leitura deste artigo. Eu estava em confinamento quando recebi essa pergunta e fiquei instantaneamente intrigada. Não é de se admirar o momento. Eventos trágicos como pandemias muitas vezes nos levam a questionar a existência de Deus. Se existe um Deus misericordioso, porque uma catástrofe como essa está acontecendo? A pergunta, essas perguntas sempre são feitas, né? A ideia de que Deus pode estar limitado pelas leis da física, que também regem a química, a biologia e, portanto, os limites da ciência médica, era interessante de explorar. Se Deus não fosse capaz de infringir as leis da física, provavelmente não seria tão poderoso quanto você esperaria que um ser supremo fosse. Mas se fosse capaz, por que não vemos nenhuma evidência de que as leis da física foram infringidas no universo? Para abordar essa questão, vamos analisar por partes. Primeiro, Deus pode viajar mais rápido do que a luz? Vamos apenas considerar a pergunta ao pé da letra. A luz viaja a uma velocidade aproximada de 3 vezes 10 a quinto km por segundo. Mais ou menos 300 milhões. Aprendemos na escola que nada pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz, nem mesmo a nave espacial USS Enterprise da Jornada nas Estrelas, quando estava com o seu motor movido a cristais de lítio na potência máxima. Mas isso é verdade? Alguns anos atrás, um grupo de físicos postulou que as chamadas partículas tachyons viajavam acima da velocidade da luz. Felizmente, sua existência como partículas reais é considerada altamente improvável. Se existissem, teriam uma massa imaginária e o tecido do espaço-tempo ficaria distorcido, levando a violações de causalidade e possivelmente uma dor de cabeça para Deus. Tudo indica até agora que não foi observado nenhum objeto que possa viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Isso em si não diz absolutamente nada sobre Deus, apenas reforça o conhecimento de que a luz viaja muito rápido.
As coisas ficam um pouco mais interessantes quando você considera a distância que a luz viajou desde o início. Aqui, para quem nos acompanha por imagens, uma bela imagem, como se fosse Deus criando tudo. Aqui, vamos lá. Se Deus existe, ele está sujeito às leis da física? Essa é uma pergunta interessante de se fazer mesmo. Partindo do pressuposto da cosmologia tradicional do Big Bang e a velocidade da luz 3 vezes 10 a quinta km por segundo. Então, podemos calcular que a luz viajou aproximadamente 10 sobre 23 km nos 13,8 bilhões de anos de existência do universo, ou melhor, da existência do universo observável. O universo está se expandindo a uma taxa de aproximadamente 70 km por segundo por MPC. 1 MPC igual 1 megaparsec, ou aproximadamente 3 vezes 10 elevado à potência 19, a 19ª potência, quilômetros. Então, a estimativa atual sugere que a distância entre os confins do universo é de 46 bilhões de anos-luz. Conforme o tempo passa, o volume do espaço aumenta e a luz precisa viajar por mais tempo para chegar até nós. Há muito mais no universo lá fora do que somos capazes de enxergar, mas o objetivo mais distante que vimos é uma galáxia GNZ11, observada pelo telescópio espacial Hubble. Aqui um parênteses, aqui eles são do Hubble ainda, né? Nós já temos o James Webb que vai muito mais além. Entretanto, o artigo ainda é muito pertinente. Continuar a leitura. Ela está aproximadamente 10 a 23 km. 10 sobre raiz 23. 10 sobre a potência 23 km. Ou 13 bilhões de anos-luz de distância, o que significa que levou 13,4 bilhões de anos para que a luz da galáxia nos alcançar. Mas quando a luz foi acesa, a galáxia estava a apenas 3 bilhões de anos-luz de distância da nossa galáxia, a Via Láctea. Não podemos observar ou ver todo o universo que desenvolveu desde o Big Bang, porque não passou tempo o suficiente para que a luz das primeiras frações de segundo nos alcançasse. Alguns argumentam que por isso não podemos ter certeza se as leis da física poderiam ser violadas em regiões cósmicas. Talvez sejam apenas leis locais e acidentais. É isso que nos leva a algo ainda maior do que o universo. Olha só, os cientistas sabem que há algo maior que o universo. E é esse algo maior que o universo. Eles estão aqui conversando, tentando explicar que pode ser mesmo a existência de um Deus supremo, de algo acima do universo, que seria então, pela própria Bíblia, o Deus, o multiverso. Muitos cosmologistas acreditam que o universo pode ser parte de um cosmos mais extenso, um multiverso, onde muitos universos diferentes coexistem, mas não interagem. Aqui, um parênteses novamente, está dizendo multiverso. Multiverso é algo diferente de metaverso. Metaverso seria a internet, o que já existe aqui no Brasil, no mundo todo, né? Mas um multiverso seria universos em amplos movimentos, só que eles não se interagem. Isso é uma teoria bem diferente, mas existe essa teoria. Aqui talvez ele vai falar um pouco, vamos ver, continuar a leitura. A ideia do multiverso é apoiada pela teoria da inflação, a ideia de que o universo se expandiu enormemente antes de ter 10 elevado à potência a menos 32 segundos de idade. A inflação é uma teoria importante porque pode explicar que o universo tem a forma e a estrutura que vemos ao nosso redor. Mas se a inflação pode acontecer uma vez, por que não várias vezes? Sabemos a partir de experimentos que a flutuação quântica podem dar a origem a pares de partículas que possam existir repetidamente e desaparecem momentos depois. E se as flutuações podem produzir partículas, por que não são átomos ou universos inteiros? Foi sugerido que durante o período de inflação caótica, nem tudo estava acontecendo ao mesmo ritmo. Flutuações quânticas durante a expansão poderiam ter produzido bolhas que explodiriam para se tornarem universos por si só. Mas como Deus se encaixa no multiverso? Uma dor de cabeça para os cosmologistas é o fato de que o universo parece perfeitamente ajustado para a existência de vida. As partículas fundamentais criadas no Big Bang tinham as propriedades certas para permitir a formação de hidrogênio e deutério, substâncias que produziram as primeiras estrelas. As leis da física que regem as relações nucleares nessas estrelas produziram as coisas que é feita a vida: carbono, nitrogênio e hidrogênio.
como todas as leis da física e parâmetros do universo têm os valores que permitem que estrelas, planetas e por fim vida se desenvolvam. Alguns argumentam que é apenas uma feliz coincidência. Outros dizem que não deveríamos nos surpreender ao ver leis físicas bioamigáveis. Afinal, elas não produziram então o mais que poderíamos ver? Mais uma pergunta. Alguns teístas, no entanto, argumentam que isso indica a existência de um Deus criando condições favoráveis. Meu Deus, não é uma explicação científica válida. Mas Deus não é uma explicação científica válida. A teoria do multiverso, ao contrário, resolve o mistério porque permite que universos distintos tenham leis físicas diferentes. Portanto, não é surpreendente que nos vejamos em dos poucos universos que podem abrigar vida. Claro, você não pode refutar a ideia de que um Deus pode ter criado o multiverso. Tudo isso é muito hipotético, e uma das maiores críticas às teorias do multiverso é que, como parece não ter havido interações entre o nosso universo e outros universos, a noção de multiverso não pode ser testada diretamente. Olha aqui como é legal esse artigo científico, que ele está dizendo: olha, se a teoria da Bíblia ou a teoria religiosa está errada, a teoria dos cientistas também está errada. Tudo tem uma crítica, tudo tem uma existência ou não, tudo tem uma possibilidade ou não, são tudo testado. Então a gente tem que respeitar todas as opiniões. E mais, aqui eles estão dizendo para nós o seguinte: há motivos para se pesquisar todas as nuances, todas as possibilidades. Eu acho legal isso, legal. Pesquisar sobre a existência da vida, muito bom. Agora, o tópico é a estranheza quântica. Agora vamos considerar se Deus pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Grande parte da ciência e tecnologia que usamos na ciência espacial é baseada na teoria contra-intuitiva do minúsculo mundo dos átomos e partículas conhecida como mecânica quântica. A teoria permite algo chamado entrelaçamento ou emaranhamento quântico, partículas assustadoramente conectadas. Se duas partículas estão entrelaçadas, você manipula automaticamente sua contraparte ou manipula-la, mesmo se estiverem muito distantes de se interagirem. Há descrições de entrelaçamento melhores do que a que estou aqui apresentando, mas isso é simples o suficiente para que eu possa prosseguir. Imagine uma partícula que decai duas subpartículas, A e B. As propriedades das subpartículas devem se somar para formar as propriedades de uma partícula original. Este é o princípio da conservação. Aqui está Albert Einstein, para quem nos acompanha pelas imagens. E a descrição é a seguinte: Albert Einstein descreveu o entrelaçamento quântico como uma das ações fantasmagóricas à distância. Por exemplo, todas as partículas têm uma propriedade quântica chamada spin. A grosso modo, elas se movem como se fossem minúsculas agulhas de bússola. Se as partículas originais do spin 0, uma das duas subpartículas desse tem um spin positivo e a outra um spin negativo, o que significa que cada uma, A e B, tem 50% de chance de ter um spin positivo ou negativo. De acordo com a mecânica quântica, as partículas estão, por definição, em um misto de diferentes estados até que você realmente as mede. As propriedades de A e B não são independentes uma da outra, elas são entrelaçadas mesmo se estiverem localizadas em laboratórios separados em planetas diferentes. Se você medir o spin de A e descobrir que é positivo, imagine que uma amiga mediu o spin B exatamente ao mesmo tempo que você mediu o A. Porque o princípio da conservação para que o princípio da conservação funcione, ela deve descobrir que o spin B é negativo, e é aqui que as coisas ficam turvas. Com as partículas A e B tinha 50% de chance de ser positiva. Então, seu estado de spin se tornou negativo no momento em que o estado de spin A foi medido como positivo. Em outras palavras, as informações sobre o estado de spin foram transferidas em outras duas partículas instantaneamente. Essa transferência de informações quânticas aparentemente acontece mais rápido do que a velocidade da luz, dado que o próprio Einstein descreveu o entrelaçamento quântico como, abre aspas, uma ação fantasmagórica à distância. Acho que todos nós podemos ser perdoados por achar esse efeito um tanto bizarro. Portanto, há algo mais rápido do que a velocidade da luz. No fim das contas, a informação quântica
Isso não prova ou refuta a existência de Deus, mas pode nos ajudar a pensar em Deus em termos físicos, talvez como uma chuva de partículas entrelaçadas, transferindo informações quânticas para lá e para cá, e ocupando assim vários lugares ao mesmo tempo, até muitos universos ao mesmo tempo. Eu tenho essa imagem de Deus equilibrando pratos giratórios do tamanho de galáxias enquanto faz malabarismo com bolas de tamanho de planetas, jogando fragmentos de informação de um universo oscilante para o outro para manter tudo em movimento. Felizmente, Deus não pode realizar várias tarefas ao mesmo tempo, mantendo o tecido do espaço-tempo em funcionamento. Tudo o que é necessário é ter um pouco de fé. Este artigo chegou perto de responder às perguntas feitas? Suspeito que não. Se você acredita em Deus como eu, então a ideia de Deus ser limitado pelas leis da física é absurda, porque Deus pode fazer tudo, até mesmo viajar mais rápido do que a luz. Se você não acredita em Deus, a questão é igualmente absurda, porque não existe um Deus e nada pode viajar mais rápido do que a luz. Talvez a questão seja realmente para agnósticos, que não sabem se Deus existe. É aí que, de fato, a ciência e a religião diferem. A ciência requer prova, a crença religiosa requer fé. Os cientistas não tentam provar ou refutar a existência de Deus, porque sabem que não existe um experimento que possa detectar Deus. Se você acredita em Deus, não importa o que os cientistas descubram sobre o universo, qualquer cosmo pode ser considerado consistente com Deus. Nossa visão de Deus, da física e de qualquer outra coisa, em última análise, depende da perspectiva, mas vamos terminar com a citação de uma fonte verdadeiramente qualificada. Não é a Bíblia, tampouco um livro de cosmologia. É do livro O Senhor da Força, do escritor americano Terry Pratchett. Abre aspas. A luz pensa que viaja mais rápido do que qualquer coisa, mas está errada. Não importa o quão rápido viaja a luz, ela descobre que a escuridão sempre chegou primeiro e está esperando por ela. Que frase! Que frase, Monica Grande, a professora de Ciências Planetárias e Espaciais do The Open University, lá do The Conversation, disse. Eu quero ler de novo. A luz pensa que viaja mais rápido do que qualquer coisa, mas está errada. Não importa o quão rápido a luz viaje, ela descobre que a escuridão sempre chegou primeiro e está esperando por ela. Que frase!